Então, galerinha, a gente vai começar agora essa segunda parte da nossa aula, tá bom? Onde a gente vai ter um foco maior na resolução de questões. Como é que seria cobrado isso aí numa questão, como é que ela cai para você, bacana? A galera aí, Ana Lúcia, o Alan, que é a galera que tá assistindo a gente aí, pra gente poder exercitar bacana as questões, como é que ficaria, beleza? Só lembrando aí que na aula passada a gente falou sobre interferência, a gente falou sobre como é que funciona uma interferência construtiva, uma interferência destrutiva, como é que elas são aplicadas ao sistema, a parte matemática, né? Construtiva, você vai somar as amplitudes, na destrutiva você vai subtrair essas amplitudes para que você tenha ali o valor da amplitude resultante, tá bom? Pulso resultante gerado, certo? E que a interferência ela é gerada por ondas que não se relacionam mais depois daquele momento, né? Você tem aquele momento de encontro de ondas e depois as ondas fazem esse movimento de interferência e seguem o caminho delas sem nenhum problema aí, para que a gente possa resolver bacaninha essa ideia de interferência ser uma coisa momentânea, tá bom? Existe muita questão teórica que trabalha interferência como uma coisa duradoura. Não é. Interferência é uma coisa momentânea, beleza? E a gente também falou na aula passada sobre difração. Que difração seria essa parte de habilidade que a onda tem de contornar obstáculos, tá bom? De desviar desses obstáculos. Teve a grande briga entre Newton, que caracterizava a onda como uma partícula, e o Young, que caracterizava a onda como um corpúsculo ondulatório, né? Você tem ali a luz como uma onda e o Newton a luz como uma partícula, um corpúsculo físico. Bacana? Mas parte teórica aí, uma historinha boa para se contar. E vamos adiante, né? A gente tem muita questão para fazer hoje. Fazer o esquema de sempre, galera. Eu vou fazer as ímpares, vou pedir um tempinho para vocês fazerem as questões pares, bacana? A gente poder fazer essa parte de questão par. Vamos lá. Uma cuba, para a realização de experimento, apresenta 3 regiões, denominadas A, B e C. As profundidades das 3 regiões são diferentes, sendo A a mais rasa e C a mais profunda. Então, está na escala crescente. Tem A como a mais rasa e C como a mais profunda. Um instrumento, tá bom? Com determinado comprimento é utilizado para gerar ondas na água, que se propagam de A até o ponto C. A respeito do movimento das ondas, marque a alternativa correta. Vamos lá. Ele usou um experimento, ele usou um instrumento aí para gerar ondas que vão do ponto A até o ponto C. Quando eu tenho isso, vou pegar aqui esse experimento, eu tenho um ponto A, não, vou botar ele com um determinado fluido aqui. Eu tenho 3 pontos, tenho um ponto A, tenho um ponto B, tenho um ponto C. O que vai mudar de um ponto para o outro? A profundidade que eles estão em relação à superfície. Ponto A é o ponto mais simplório, ou seja, a parte mais alta da superfície. Ponto B já tem uma determinada queda. O ponto C tem uma outra queda bem maior. Então você tem uma diferença de altura aqui e aqui dentro daquele meu sistema. Certo? Isso, galera, faz com que você tenha uma propagação. Eles usam um instrumento e geram uma propagação de onda aqui dentro. Tá. E o que foi que aconteceu, então? Eu tenho ondas variando a profundidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu não tenho ondas que mudam o seu meio de propagação. Todos eles estão dentro do mesmo fluido preso nessa cuba. Eles não estão em fluidos diferentes, como, por exemplo, um óleo em um e uma água em outro. Não, é todo mundo no mesmo fluido, seja ele qual for. Se é todo mundo no mesmo fluido, independente de qual seja, você tem essa situação como uma situação de propagação da onda sem refratar, sem ter uma refração nela. Por quê? Porque a refração é a mudança de meio. Se não existe mudança de meio, não existe mudança de velocidade, tá bom? A velocidade do som no ar é um só, independente do ar.
A velocidade do som na água é um só, dependendo da profundidade. Então, se não muda o meio, não muda aquele valor ali de velocidade da tua onda, tá bom? Então, vamos lá. Sendo VA, VB e VC as velocidades respectivas das ondas no meio A, B e C, podemos dizer que VA é maior que VB, maior que VC. Falso. Profundidade não vai influenciar em nada. Letra B. VA, VB e VC, as velocidades respectivas das ondas no meio A, B e C. Podemos dizer que VB é maior que VA e maior que VC. Falso também, tem nada a ver. Sendo VA, VB e VC velocidades respectivas das ondas A, B e C, podemos dizer que VA é menor que VB, que é igual a VC. Falso, só essa relação de superioridade de VB, que não existe. Letra D. VA, VB e VC, as velocidades respectivas das ondas no meio A, B e C. Podemos dizer que VA é igual a VB, que é igual a VC. Justamente seria o nosso gabarito. Se não muda o meio, não muda a velocidade. Então, nosso gabarito seria a letra D. Sendo VA, VB e VC, a letra E, só para a gente desmistificar. As velocidades respectivas das ondas no meio A, B e C. Podemos dizer que VC é maior que VA, que é maior que VB. Falso também. Não existe superioridade quando o meio é o mesmo. Bom, isso é importante vocês entenderem. Primeira questão, letra D. Segunda questão fala o seguinte. Considere duas cordas elásticas e de densidades lineares diferentes. Uma corda grossa e outra corda fina, emendadas como mostra a figura. Quando um pulso é produzido na extremidade livre da corda fina, este propaga-se com a velocidade v, até encontrar a junção das duas cordas. Após o pulso incidir no ponto de junção das duas cordas, observamos, tá aí, letra A, B, C, D e E. Aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, galera, ó, quando você pegou um fenômeno óptico como esse, o que foi que aconteceu? Você saiu de uma corda que era mais fina para uma corda mais grossa. Então, você teve uma barragem aqui, uma barreira. E essa diferença de densidade entre as cordas é característica de uma EF, ou seja, uma extremidade fixa. Bom, quando você tem essa extremidade fixa no sistema, aquele meu pulso incidente, essa minha corda menos densa, bate naquela extremidade. O que vai acontecer com ela? Quando acontece isso, ao bater na extremidade, o pulso volta refletido, bom, esse pulso incidente, mas a corda que era grossa do outro lado tem uma onda menor. Então você teria uma outra velocidade V' menor que a velocidade original. Bom, V seria maior que V' dentro desse meu sistema. Realmente vamos ter essa velocidade aí aplicada a ele. Ok? Então vamos lá. Letra A. O fenômeno da reflexão do pulso na corda mais fina e o da refração no pulso da corda mais grossa, ambos sem inversão de fase. Já está fácil. Ambos sem inversão de fase é mentira. O da corda fina tem inversão de fase. A corda mais grossa que não tem. Bom, letra B. Os fenômenos da reflexão do pulso da corda mais fina com inversão de fase do pulso refletido, perfeito. E manutenção da velocidade, ou seja, a velocidade permanece a mesma, perfeito. E o da refração no pulso da corda mais grossa, sem inversão de fase, perfeito. E com velocidade diferente do pulso incidente, perfeito também. Então, letra B seria aí o nosso gabarito já de tela. Você tem uma situação onde você vai ter reflexão na primeira corda, refração na segunda, com velocidades diferentes. Letra C. O fenômeno da continuidade do pulso da corda mais fina sem inversão de fase do pulso, porém com velocidade de propagação diferente da velocidade de pulso incidente. Sem inversão de fase, está errado. Letra D. O fenômeno da refração no pulso da corda mais fina e o da reflexão da corda mais grossa, ambos com inversão de fase, tanto do pulso refletido quanto do pulso refratado. Tá falso também dizer que ambos têm inversão de fase. Não tem. Letra E. Fenômeno de refração no pulso da corda mais fina, falso. Corda mais fina é reflexão. E reflexão na corda mais grossa, falso também. Letra E tá falsa aí. Então nosso gabarito realmente seria letra B, de bem fácil. Bom? Terceira questão é minha. Fala o seguinte. A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida, onde está fixada a corda. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar que no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma a configuração indicada em. Tá, então vamos entender. Ele teve uma reflexão ao colidir com uma parede rígida. Se é parede rígida, estou falando de extremidade sólida, extremidade fixa. Tá aqui nossa parede rígida. O que tem a acontecer? Ele vai refletir, como ele está numa extremidade fixa, né? Esse ponto aqui é uma EF, extremidade fixa. Você vai ter a seguinte situação. Ele tem que bater e refletir com inversão de fase. Bom, vai bater e investir com inversão de fase. Então, quem vem primeiro? A parte reta. Quem vem depois? A parte curva. Tem que acontecer a mesma coisa do outro lado. Ele vai refletir, ou seja, a velocidade dele agora vai estar para cá. Com inversão de fase, porque bateu na extremidade fixa, tem que ser igual. Parte reta primeiro e parte curva depois. Então, o pulso ele tem que refletir dessa forma, tá bom? Uma espécie de barbatana de cabeça para baixo. Aí a gente vai ver qual alternativa se encaixa nela. Vamos lá. Primeiro, refletiu sem inversão de fase, já está falso. Parte reta e torta depois, verdadeiro, mas sem inversão de fase. Letra B. Bateu e voltou com a parte curva primeiro e depois com a parte reta. Falso. A parte reta tem que vir primeiro.
Letra C aí, né? Tem uma coisa nova aqui que nunca nem existiu esse negócio aqui. Então, é uma formação que não existe, é um pulso totalmente diferente do primeiro. Então, não é reflexão. Letra D. Ele bateu e voltou sem inversão de fase, já está errado, e com a parte torta para frente. Está errado também. E o último, vai bater e voltar, a parte reta primeiro, parte torta depois, exatamente como a gente tinha previsto, tá bom? É uma espécie de barbatana virada de cabeça para baixo, com inversão de fase. Então, nosso gabarito seria letra E. Ok? Letra E aplicada aí ao meu sistema. Seria essa figura gerada. Ok? Quarta questão. Fala o seguinte. A imagem abaixo mostra uma onda que se propaga de uma corda que possui uma extremidade da esquerda livre e extremidade da direita fixa. Marque a alternativa que traz informação correta a respeito das possíveis reflexões sofridas pelo pulso. Então, você tem extremidade livre desse lado. Extremidade fixa desse lado. Certo? Então, o pulso está vindo para cá. Ele vai bater e vai voltar sem inversão de fase. Aí vai bater lá e vai voltar com inversão de fase. E aí vai bater e vai voltar de novo sem inversão de fase. Então seria primeiro momento, segundo, terceiro e quarto momento. Bom, 2 minutinhos para vocês me dizerem qual seria o gabarito dessa questão. Galera, ó, pegou esse movimento da onda, a onda vai na extremidade livre, volta na mesma, sem inversão de fase. Aí vai na extremidade fixa, aí volta com inversão de fase. Vai na extremidade livre, volta sem inversão. Então, sempre saber que na extremidade fixa, você inverte. Na extremidade livre, você conserva, você não tem essa inversão. Letra A. Em todos os casos de reflexões, os pulsos sempre manterá sua fase. Cuidado. Essa parte, sempre que você vê uma palavra sempre, tudo, já tá, desconfie. Ele não mantém
a sua fase quando for numa extremidade fixa, tá bom? Letra B. Ao ser refletido e voltar para a extremidade fixa, o pulso voltará com a fase invertida. Ele foi refletido por uma extremidade fixa e inverteu sua fase. Perfeito. Letra B seria já o nosso gabarito. Mas vamos ver porque que o resto está errado. Letra C. Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, sua fase será invertida em relação àquela que é apresentada na figura. Ah, não, peraí, gente. Peraí. A letra B tá errada. Deixa eu corrigir bem aqui. Não tinha entendido o que ele falou. Ao ser refletido e voltar para a extremidade fixa, ele está voltando para a extremidade fixa. Não é saindo dela. Então, ele está nessa fase 2 aqui ainda, ó, beleza? E ele realmente, o pulso voltará justamente com essa fase invertida aí, né? Ele não volta com essa fase invertida. Ele está com a fase para cima. Primeiro momento, fase para cima. Segundo momento, para cima também. Então, ele está indo para a extremidade fixa com a fase invertida. Não é. Ele está indo com a fase normal. Letra B está falso. Letra C. Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, então ele está indo para a extremidade livre. Aí ele vai para o 2, 3, aí volta para a extremidade livre. Então ele está falando da terceira formação, tá bom? Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, sua fase será invertida em relação àquela que aparece na figura. Perfeito, a letra C, ó. O pulso vai voltar para a extremidade livre com a fase invertida. Ele está falando da terceira formação. A fase está para baixo, diferente dessa fase que está para cima aqui. Então, nosso gabarito seria letra C. Letra D. A próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, sua fase será a mesma daquela apresentada na figura. Falso. A fase dele vai ser o contrário. Letra E. Todas as alternativas estão incorretas, que também é falso, porque a letra C está correta. Bom, então nosso gabarito da segunda questão seria a letra C. Quinta questão. Fala o seguinte. Marque a alternativa incorreta a respeito das ondas refletidas em corda. Primeira coisa que tem que sublinhar aqui no enunciado. Ele quer o incorreto. Já falei para vocês aqui nesse mesmo canal que toda vez que eu ver uma palavra, um texto que fala sobre incorreta, tá bom? Sobre afirmativa falsa, começa da letra E para a letra A. Começa de baixo para cima. Geralmente as respostas estão nas últimas alternativas. Mas aqui, como a gente está fazendo com calma, devagar, não tem tempo, então a gente vai na ordem exata. Letra A. A reflexão sempre ocorre com inversão de fase quando a extremidade da corda é fixa. Inversão de fase, extremidade fixa, verdadeiro. Mas ele quer incorreta. Letra B. A reflexão sempre ocorre mantendo-se a fase quando a extremidade da corda é livre. Manteve a face, ou a fase, extremidade livre, verdadeiro. Letra C. Pode-se considerar que na reflexão de um pulso em uma extremidade fixa, a amplitude da onda terá sinal alterado. Então ele foi lá, refletiu em extremidade fixa e voltou com amplitude trocada. Verdadeiro. Você tem uma extremidade fixa, então você tem uma amplitude de sinal alterado. Justamente porque ele estava positivo, passa a ser negativo. Letra D. Na passagem de uma onda entre uma corda grossa e uma corda fina, o pulso, além da refração, sofrerá uma reflexão com inversão de fase. Aí o erro está justamente dessa letra D. Você não tem inversão de fase quando eu vou da corda grossa para a corda fina. E sim no contrário. Não existe inversão de fase dentro desse sistema. Então a letra D seria o gabarito. É a alternativa incorreta. Letra E. Fala o seguinte. Todas as alternativas estão incorretas. Falso também. Você teria essa situação. Beleza? Sexta questão. Sexta questão fala o seguinte. Em uma corda, dois pulsos de onda propagam-se em sentidos opostos, conforme mostra a figura. Então você tem uma corda indo para a direita e um pulso vindo para a esquerda.
A segunda alternativa que apresenta corretamente a propagação dos pulsos de onda nos seguintes momentos: antes da interferência, durante a interferência e após a interferência, respectivamente. E aí ele pede associação, né? Tá, deixa eu anotar aqui para não precisar você se perder. 1 é antes da interferência, o 2 durante a interferência e o 3 depois da interferência. E aí, qual característica vocês marcariam? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão. Então, gente, ó, quando você pega uma situação como essa, você vai desmistificando cada um dos pontos primeiro, tá bom? Eles estão a caminho de uma interferência. Estão em situações distintas, sentidos contrários. Então, um tem que ir em direção ao outro para que eu gere uma interferência construtiva, tá bom? Então, nessa primeira situação aqui, já sai. Por quê? Porque ele não está indo em uma direção ao outro. Então, você tem uma interferência que não seria construtiva naquele momento. Tá? Todos os restos respeitam a construtiva, né? Aqui para a direita, aqui para a esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então, beleza. Todo mundo está respeitando o fato de você gerar uma construtiva. Vamos agora para a interferência durante o momento. Durante o momento, como é uma construtiva, você tem uma formação somatória. Ou seja, as duas ondas vão se juntar por um breve momento e gerar uma onda maior, de mesma direção de amplitude. Aqui está respeitando, para cima. Aqui não está, está para baixo. Então, esse aqui não vale. Esse aqui também está respeitando, né? Está para cima. E aqui não existe interferência, é nula. Então, tá errado também. Ficamos entre as outras duas. Beleza. Quando termina o momento da interferência, o que acontece com as ondas, galera? As ondas seguem o seu caminho natural. Ou seja, elas seguem aquele caminho que eles já tinham naturalmente. Olha aqui.
o primeiro está indo para a esquerda. Esse aqui também está indo para a esquerda depois da interferência. Esse aqui estava indo para a esquerda e continua indo para a esquerda após a interferência. Só que esse aqui está indo para a direita e ele continua indo para a direita após a interferência. Porém, esse aqui estava indo para a direita e agora ele está indo para a esquerda após a interferência. E essa diferença não pode existir, beleza? Essa diferença não pode acontecer. Justamente porque você tem ali aquela função diferente, né? Aquele fator de ter mudado a direção original do cara. Então, esse cara aqui está fora. Nosso gabarito seria aí a letra A, né? Entre aspas. Essa primeira associação aqui expressa na questão. Essa primeira associação seria o nosso gabarito. Tá. Sétima questão, minha. Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da interferência. Tá, ele está falando de fenômeno de interferência. Beleza. Vamos ver o que é que tem para nós aqui dentro dessa questão. Letra A. O fenômeno da interferência só ocorre em ondas unidimensionais. Já está a primeira resposta falsa. Bidimensionais e tridimensionais também. Exemplo de bidimensional, onda lá no lago, né? Como a gente falou, que ele se espalha no lago. Uma onda tridimensional, onda de rádio e TV, por exemplo. Você também tem a formação de interferência. Letra B. A interferência construtiva, as ondas encontram-se em fases invertidas. Eu estou falando de construir. Então, interferência construtiva são mesma fase, que é fase invertida. Está fora. Letra C. Na interferência destrutiva, as ondas encontram-se em fases iguais. Você está na interferência aqui, ó. Destrutiva. Fases iguais. Falso. São fases invertidas. Beleza? Letra D. Quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre aniquilação. Você tem duas ondas de mesma amplitude, ou seja, de mesmo tamanho, e elas estão sofrendo interferência destrutiva, onde elas estão indo com fases contrárias. Então, elas vão se aniquilar, né? Então, você tem uma aniquilação. Letra D seria o nosso gabarito. Letra E fala o seguinte. Quando duas ondas com amplitudes diferentes sofrem interferências construtivas, as amplitudes são somadas e as ondas resultantes mantêm sentido e propagação da onda que possuiria maior amplitude. Onde é que está errado? A onda resultante, ela não possui sentido e propagação da onda que possui maior amplitude. Por quê? É justamente aquela pegadinha que eu falei para a Sabrina. Você tem uma propagação momentânea. O encontro da interferência, ele é momentâneo. Ele não dura, tá bom? Ele é uma coisa que é rápido e passa. Então, aquele sentido de propagação ser momentâneo diz que eu não vou respeitar o sentido de propagação de ninguém, nem do maior, nem da menor amplitude. Apenas reúno por pouco tempo e depois sigo o meu caminho. Então, a letra D seria o nosso gabarito realmente. A letra E está falsa. Oitava questão. Fala o seguinte. Um homem ocupa uma região entre duas potentes caixas de som. Com a ajuda de um detector sonoro, ele percebe que, em diferentes posições, o som produzido pelas caixas sonoras é mais ou menos intenso. Bom, isso aqui é legal. Marque a alternativa que explica a constatação do homem, tá bom? E aí, 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
intermediário entre duas fontes, olha o que aconteceu. O cara estava num evento, tinha duas caixas de som bem potentes. E aí, você tem a primeira caixa de som e a segunda caixa de som. A primeira caixa de som estava numa situação, acho que contrária à segunda. Coisa mais ou menos assim. E aí, cada caixa sonora produziu a sua potência, né? Cada aí produziu sua potência. E aí chegou um ponto aonde o cidadão estava intermediário entre elas, com o seu detector, né? Esse aparelho detector aí de zoada. Beleza. Então o que é que você tem que entender? Que existem dois tipos de interferência. Existe interferência construtiva e existe interferência destrutiva, tá bom? A interferência construtiva acontece quando você tem um crescimento, tá bom? Da intensidade. Perceba que ele falou que a onda sonora é mais ou menos intensa. Se for mais intensa, eu tenho uma interferência construtiva. Se eu tiver uma menos intensa, eu tenho uma destrutiva. Ok? Então você tem essas duas situações possíveis para que esse sistema aconteça. Então vamos lá. Na letra A ele falou o seguinte: nas posições onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva. É o contrário. Se o som for menos intenso, a interferência tem que ser o quê? Destrutiva. Letra A está fora. Letra B. As diferenças de som não estão relacionadas com as caixas de som, mas sim com a acústica do ambiente. Isso é falso. Quando você fala de acústica do ambiente, você não está falando da interferência produzida pelaquela potência sonora. Não é isso. A acústica do ambiente tem a ver com como é que eu chamo? A reverberação sonora, tá bom? Quando o som está um pouco mais alto, um som um pouco mais baixo, em relação, principalmente quando eu falo de duas caixas, é situação de interferência, não de acústica de ambiente. Letra C. Na posição onde o som é mais intenso, as ondas sofrem interferência destrutiva. Falso, é o contrário. O mais é construtivo. Então, letra C está falso. Letra D. Nas posições onde o som é menos intenso, as ondas sofrem difração. Ó, cuidado, difração é o fenômeno de contornar obstáculos, não de interagir com outra frequência. Então, a letra D está falsa. A letra E. Nas posições onde o som é mais intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva. Aí sim, ó, mais intenso, interferência construtiva. Faz sentido? Faz. Então, qual é o gabarito? Letra E. De é bem facinho, tá bom? Então, a letra E aí seria o nosso gabarito. Vamos lá, estamos chegando no final. Nona questão, essa é minha. A figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários, um em direção ao outro sobre a mesma corda, que pode ser considerado ideal. No momento em que houver sobreposição total, a disposição esperada para os pontos na corda será melhor indicada por. E aí, você vai ver a quantidade de quadradinhos que tem em cada situação. Nessa primeira aqui de vermelho, ó, eu tenho um quadradinho embaixo e um quadradinho em cima. Na segunda lá, que está em roxo, eu tenho um quadradinho embaixo e outro quadradinho embaixo. Beleza? Cada um valendo uma unidade. E aí, quando eu sobrepor eles, o que é que vai acontecer? Eu vou formar o seguinte caso. Esse quadradinho de baixo com esse quadradinho de baixo vão se somar. Porque tem essa mesma amplitude, né? Um dos dois estão para baixo. E esse quadradinho de cima com esse quadradinho de baixo, fazer o quê? Subtrair. Vão se perder. Por quê? Porque eles vão estar numa situação de oposição de fase, né? Eles vão estar se atrapalhando. Então, a minha corda ficaria como? Ficaria com dois quadradinhos para baixo, um aqui e um aqui, e nenhum nessa situação, tá bom? Que seria nulo. Por quê? Porque você teria ali
a interferência destrutiva entre os dois quadradinhos, tá bom? Beleza, então vamos ver qual é o nosso gabarito. Na letra A, 2 quadradinhos para cima, que não pode acontecer. Falso. Na letra B, 2 quadradinhos para baixo, ok. E 1 quadradinho para cima. Falso. Porque você tem que... Não pode ter aquilo ali, porque eles vão se aniquilar. Letra C, 2 quadradinhos para baixo e 1 aniquilação. Perfeito. Tá aqui o nosso gabarito. Seria letra C, entre aspas, né? Seria essa terceira formação. O resto, o que está errado? 2 quadradinhos para cima, tá falso. E 1 quadradinho para baixo, totalmente errado. E letra E, 1 quadradinho para cima e 1 para baixo, também tá falso. Porque isso aqui é a primeira onda. Se ela não tivesse nem chegado a se interferir, né, com a segunda onda. Na verdade, ela inverteu a onda. Então você teria essa situação aí um pouco mais complicada e desastrosa. Ok? 10ª questão. Fala o seguinte. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando sobre uma situação atípica à frente, obra, pedágio, travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando num barulho peculiar. Considere o veículo que passa com uma velocidade constante de 108 km por hora. Velocidade. Sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Isso aqui é comprimento de onda. Lambda. A frequência, ele quer saber o valor de F, da vibração. Aqui está naquela equação que a gente já viu na primeira aula. Velocidade é igual a lambda vezes o valor da frequência. Então, você pode resolver essa equação e achar os valores que estão sendo atrelados ao meu sistema, tá bom? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, ó, sonorizador é aquele negocinho aí que quando você passa o carro por cima, ele trepida, né? Parece umas pequenas ondulações ali. Então, você tem que levar aquilo ali para descobrir o valor da frequência. Velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Então, a minha frequência que eu quero descobrir é igual ao valor da velocidade dividido pelo comprimento da onda. Mas os valores que eles dão na questão não estão no sistema internacional. E a gente tem que se preocupar
impor eles no sistema internacional, beleza? Então, quem seria a minha velocidade? 108 km por hora. Só que eu tenho que levar esse cara para o sistema internacional. Para fazer isso, eu divido por quanto? 3,6, né? Então, daria um total de 30 metros por segundo. Conhecimento aí lá do primeiro ano. Você conseguiu lembrar? Parabéns. Se não conseguiu, estude. Então, comprimento da onda, o valor do lambda, seria igual a 8 centímetros. Beleza. Só que eu tenho que levar para metro. Tenho que levar esse valor para metro. Como é que eu levo 8 centímetros para metro? Bem simples. Centímetro te lembra qual número? 100. A palavra centímetro te lembra esse valor de 100. Então, seria 8 dividido por 100 metros. E aí eu pego esses valores e jogo na fórmula. Quem seria a minha frequência? Quanto é a velocidade? 30. Dividido pelo comprimento, que é 8 sobre 100. Divisão de fração, o que é que eu faço? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 100 dividido por 8. 30 vezes 100 seria igual a quanto? 3.000. Dividido por 8, que daria um total de 375 Hz. 375 Hz. Então você teria esse valor de 375 Hz aplicados ao sistema. Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria letra C. Bom, letra C de cara é bem facinho, tá bom? Então, aplicação simples na nossa equação principal, velocidade igual a lambda vezes a frequência. Só lembrar das unidades. Velocidade para quilômetros por hora para metros por segundo eu tenho que dividir por 3,6. O lambda não posso usar em centímetros, tenho que levar para metros, então eu divido por 100, tá bom? Velocidade seria igual a lambda vezes a frequência, então a frequência seria aí 30 dividido por 8 sobre 100. Você vai a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 3.000 dividido por 8, que dá 375 Hz, beleza? E aí a gente chega nas nossas últimas questõezinhas, tá bom? Ambas do Enem, deixei as duas questões que cobraram o assunto disso do Enem para o final, para a gente ver como é que isso aí é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. 11ª fala o seguinte: a corrida dos 100 metros rasos é uma das principais provas de atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. O corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 segundos. Você tem distância de 100 metros, tempo de 10 segundos, delta S, delta T, com 41 passadas. O cara teve 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito. Então, o primeiro passo dele foi com o pé direito. Primeira passada. O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de. Tá bom? Então, quando eu falo do período lá situado ao sistema, vamos ver como é que ficaria a questão. Ele falou do seguinte, que o cara teve uma pisada com o pé direito. A primeira pisada. Foram 41 passadas, das quais, se ele começou com o pé direito, 20 foram do pé direito. E 21 foram do pé esquerdo. Como ele quer só do pé direito, eu uso essas 20 aqui que ele vai ter. Justamente porque ele começou com o pé direito. Se tu contar aí do 20 até o 41, você vai ver que ele teve essa situação. E ele fez tudo em quanto? Qual seria a velocidade? 100 metros em 10 segundos. Ou seja, a minha velocidade seria de 10 metros por segundo. Então, qual seria aí o valor da oscilação? O valor da oscilação, que seria o valor de x, seria igual à velocidade pela frequência do pé. 10 dividido por 2 daria 1 sobre 2 segundos. Então, quer dizer que a cada meio segundo, ele botava o pé direito dele no chão. Então, cada corrida ali do cara era um total de 1 segundo, né? Entre os dois pés. Então, nosso gabarito seria o quê? Nosso gabarito seria letra C, tá bom? Essa oscilação aí. Uma questão que tem mais a ver com a parte da velocidade, né, do que com a parte ondulatória. Mas, quando caiu no Enem, ele falou sobre o período de oscilação e caracterizou ele como questão de ondulatória. Então, se fosse cair uma questão de ondulatória no Enem, puxaria para alguma coisa desse sentido. Bacana?
Questão 12. Fala o seguinte. O morcego emite pulsos de curta duração, de ondas ultrassônicas, as quais voltam na forma de eco após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, sua localização e dos possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento, em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo uniforme, de um morcego em repouso. A distância da velocidade da mariposa e sua situação descritas seriam detectadas pelo sistema de um morcego com quais alterações nas características de pulsos ultrassônicos. Beleza? 2 minutinhos. Qual gabarito você marcaria? Então, gente, ó, apareceu gabarito e letra E. Vamos ver aqui se está certo. Ele falou que a mariposa se afasta, tá bom? Então, vamos entender o que está acontecendo em cada uma das situações. São 3 coisas que ele quer: intensidade, tempo de retorno e a frequência. Então, vamos lá. A intensidade do cara, o que é que vai acontecer? A intensidade, galera, no primeiro momento, vai diminuir. Por quê? Letra B e letra E estão fora. Por que a intensidade diminui? Porque a mariposa está se afastando, entende? É como um sensor de carro de ré. É a mesma ideia dessa ecolocalização. Se o cara vai dar ré, à medida que ele se aproxima, a intensidade da zoada aumenta. Fica aquele pi, 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 aquele aviso fica cada vez mais forte, fica mais intenso. Se ele está se afastando, vai diminuindo. Foi o que aconteceu com a mariposa, ela está se afastando. Então vai diminuir. O tempo de retorno. O tempo de retorno vai aumentar. Então tudo que vai diminuir já está fora. Ficamos só com a letra A e letra C. Por que o tempo de retorno aumenta? Porque a zoada que ele faz para chegar na mariposa e voltar para ele fica cada vez maior. Por quê? A mariposa está cada vez mais distante. Entendeu? Como a mariposa está cada vez mais distante, o tempo de retorno para o som ir até ela e voltar
vai aumentando, porque ela está cada vez mais distante. E a frequência? A frequência também diminui. Por que a frequência diminui? A frequência diminui justamente porque a distância está aumentando. O que é uma coisa frequente? Uma coisa que você faz com certa regularidade, faz com certa frequência. Como a mariposa está cada vez mais longe, a frequência da zoada vai diminuindo. Então, aquela frequência tem que ser diminuída. Então, a intensidade diminui, tempo de retorno aumenta e a frequência também diminui. Nossos gabaritos seria letra A de A. É bem fácil, beleza? Então, seria a nossa última parte aí desse sistema. Bom, galerinha, queria agradecer a presença de vocês nessa aula. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa tarde de terça, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. A próxima semana a gente continua falando sobre fenômenos ondulatórios, só que a gente vai para o fenômeno de refração, tá bom? O fenômeno de refração aí que é um fenômeno que instiga a mudança de meio dentro do sistema, tá bom? Desejar a vocês, amanhã é feriado, desejar a vocês um bom feriado, descansem. Se tiver com alguma matéria atrasada, é o dia ideal para pôr em dia lá seus estudos, tá bom? E aproveite também um bom fim de semana para você. Até a próxima aula, galerinha. Tchau!